significa se capacite. Paulo está nos admoestando a nos capacitar, a aumentar a nossa força. A palavra fortalecer significa tornem-se fortes, vigorosos, tornem-se estáveis e sejam explosivos em Deus. Mas ele diz para a gente se fortalecer na força, que é uma palavra grega chamada de kratos, que significa vigor, domínio. A palavra denota um autocontrole intenso. E ele pede ao mesmo tempo que a gente se revista. Se revestir significa que você está vestido e você se reveste. Por isso que Paulo diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Existe uma armadura de Deus para cada um de nós. Essa armadura é feita sob medida. Você não tem como lutar as guerras, lutar as suas lutas, guerrear as guerras com as armas espirituais do outro, porque Deus fez uma armadura sob medida para você. Lembra quando Davi se disponibilizou a lutar contra o grande gigante Golias? Alguém avisou a Saul da disponibilidade de Davi. Davi foi levado à presença de Saul, contou o seu testemunho a respeito do que ele tinha feito a um leão e um urso. Impressionado, Saul disse: então você está preparado, mas você não tem uma armadura, eu vou lhe dar a minha. Saul era o cara maior em Israel. A armadura de Saul não cabia em Davi. O capacete era maior, porque se Saul era alto, muito mais alto e mais altos do que todos os homens de Israel, o seu capacete era maior para a cabeça de Davi. A couraça também era um pouco maior do que o ombro de Davi. O coturno de Saul, os pés de Saul, devido ao seu tamanho, eram maiores que os pés de Davi. O escudo, que era feito sob medida para o rei, assim como a espada, ficaram desproporcional para Davi. Davi até tentou vestir aquilo, mas Davi viu que era impossível vencer o gigante usando as armas, a armadura de Saul. E ele disse: ó rei, eu não vou poder lutar com as tuas armas, com a tua armadura, eu vou com as armas que Deus me deu. E Davi sai e passa no ribeiro. As armas de Davi eram simples, era só um badog, como diz na Bahia, um estilingue. E ele passou no ribeiro para pegar 5 seixos lisos. 5 seixos lisos. É difícil se achar seixos lisos. O detalhe do texto é seixos lisos. Seixos não ficam lisos de um dia para outro. Os seixos lisos que Davi escolheu é porque eles passaram muito tempo debaixo do rio. E no curso do rio, no processo do curso do rio, as pedras, que às vezes eram quadradas, iam se batendo uma na outra, e isso ia tornando essas pedras ou esses seixos lisos. E Davi pegou 5. E por que lisos, pastor? Por causa da aerodinâmica. Davi tinha uma funda. As pedras podem representar a oração, a funda, o jejum, que potencializa a oração. E as 5 pedras que Davi pegou, não significa maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Davi pegou 5 pedras porque Davi entendia da arte da guerra. Ele era pajem de armas de Saul, lembra? Então ele entendia da arte da guerra e sabia que existiam 5 tiros de distância. 5 tiros de distância, que era 20, 40, 60, 80 e 100 metros. Davi, além de ser espiritual, ele era muito inteligente. Ele pegou as 5 pedras, como quem diz: se eu errar o gigante com 100 metros, eu tenho uma outra pedra para acertar ele com 80. Se eu errar com 80, eu acerto ele com a de 60. Se eu errar com a de 60, eu acerto ele com a de 40. Se eu errar com a de 40, eu acerto ele com a de 20. E é interessante, sabe o quê? Que quando o grande gigante aparece, ele não aparece só. Tem um pajem de arma que vai diante do gigante. O gigante era muito grande, mais de 3 metros de altura. Só o peso da sua lança, isso tudo tem uma tipologia, né? Davi aqui representa Cristo, por exemplo. E quando ele vai se aproximando, quem está na frente do gigante é exatamente o pajem de armas do gigante. Parece ser uma covardia, né? Mas aquilo que parece ser um empecilho é uma possibilidade de Deus.
Porque quando o pajem de armas ficou na frente do gigante, o que restou foi a testa. Deus estava dizendo: eu vou deixar o sinalzinho, lá o alvo é a testa, tá? E ele pegou e atirou aquela pedra e derrubou o gigante. Você precisa lutar com as suas armas. Lute com as armas que Deus deu a você. Pastor, por que eu tenho que me revestir com essa armadura de Deus? Por causa das ciladas do diabo. A palavra cilada significa, em grego, metodeia, que é em nosso português método. O diabo é inteligentíssimo, ele desenvolve planos. É um processo organizado, é um embuste. Ele faz uma investigação prévia antes de atacar. E ele só ataca dentro das nossas fraquezas. Se ele sabe que você é fraco numa área, ele sempre vai trabalhar em cima daquela área que você é fraco. Se você não gosta de ler a Bíblia, sempre que você tentar lê-la, você não vai ter paciência para entendê-la, muito menos de poder depois pensar naquilo que você leu, meditar, melhor dizendo. Se o diabo sabe que você é uma pessoa que tem problemas de maledicência, você sempre vai estar envolvido com problemas de comentários dentro da sua comunidade. Se o diabo sabe que você é fraco na oração, todas as vezes que você dobrar os seus joelhos, ele vai efetuar uma operação céu de bronze, para que você não se conecte com os céus. Sempre ele vai trabalhar dentro das nossas fraquezas. O diabo é inteligente. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque o texto me exige falar a respeito dele. Ele tem habilidades. Satanás é inteligentíssimo, sagaz. Fala grego, hebraico, português, inglês com sotaque britânico, inglês com sotaque americano. Sabe quantos dialetos e línguas existem no planeta Terra? Cerca de 6.500 a 7.000 línguas. O diabo fala todas as línguas do universo. Ele escreve e fala fluentemente com seus respectivos sotaques. O diabo só não fala uma língua. Eu vou gritar aqui agora de manhã, viu? O diabo fala todas as línguas do planeta Terra, todas, até as línguas mortas. Ele só não fala uma língua, só uma que ele não fala. Pastor, mas ele imita. Imitar não é falar, só fala quem é crente, batizado com o Espírito Santo. E tem alguém que é batizado com o Espírito Santo aqui? Levanta a mão e dá um grito de glória para Jesus. Engano é o método pelo qual Satanás procura derrotar o crente. É vestindo toda a armadura de Deus que seremos capazes de ficar firmes contra ele. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no versículos 8, 9... do capítulo 5, ele diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Não é só você que sofre, não é só você que passa por problemas. Todo mundo tem um tipo de problema. Talvez o seu seja dinheiro, mas talvez o do outro seja paz. Talvez o seu problema seja de saúde, o outro seja um outro tipo de problema. Todos os crentes passam por esse tipo de problema. Jesus disse que do mundo teríamos aflições, mas tende bom ânimo. Recebam ânimo na manhã de hoje, nessa madrugada. Levante a mão assim comigo, se você puder. Faz um dedo de profeta aí, aponta pelo menos para 30 irmãos para não dormir. E diga: revestir, revista-se. Fala, revista-se, revista-se. Satanás é tão maligno que ele pode transformar um simples problema em um caos na vida de qualquer pessoa. Sabia disso? Um certo irmão lá na cidade de Curitiba, capital do Paraná, ele desenvolveu uma historieta. Diz que um cavalo estava amarrado a uma árvore e um demônio foi e soltou o cavalo. O cavalo entrou na horta dos camponeses vizinhos e começou a comer tudo. A mulher do dono da horta, quando viu aquilo, pegou o rifle e matou o cavalo. O dono do cavalo viu o cavalo morto, ficou enraivecido e também pegou seu rifle e atirou contra a mulher. Ao voltar para casa, o camponês encontrou a mulher morta e matou o dono do cavalo. Os filhos do dono do cavalo, ao ver o pai morto, queimaram a fazenda do camponês. O camponês, em represália, os matou. Aí perguntaram ao demônio o que ele havia feito. Ele respondeu: eu só soltei o cavalo. Tem coisas que são pequenas,
que são métodos que o diabo usa. E vale lembrar que o nome diabo, que é diabolos, significa acusador, falso, difamador. E Satanás tem um reino assim, hierarquicamente muito bem organizado: principados, potestades, governos, hostes e epítetos. Os principados são demônios com atividades internacionais, demônios que trabalham dentro da área sociopolítica internacional. As potestades são demônios que trabalham na nação, no país, com toda a sorte de bruxaria, de idolatria, de tráfico nacional. Existem os governos, que são demônios que trabalham no Estado. E depois vem as hostes, que são os demônios do baixo instinto, que trabalham em locais, tráfico de drogas, bares, prostituição, aqui e ali. São os demônios chamados de cananeus, aqueles que vêm de baixo. E além desses demônios chamados de hostes, existem os epítetos, que comandam jurisdição, porque é um reino hierarquicamente muito bem organizado. Eu não vim doutrinar a igreja, porque a igreja tem um pastor que doutrina. Mas eu vou falar uma coisa para vocês que talvez você vai até achar que é uma palavra dura, mas é verdade. O reino de Satanás é mais unido do que nós, infelizmente. Em Lucas capítulo de número 11, Jesus quem disse: Satanás não expulsa seus próprios demônios. Satanás tem um reino hierarquicamente muito bem organizado. E nós precisamos nos unir mais, nos ajudar mais. Billy Graham, o grande evangelista do século 20, ele disse que nós somos o maior exército da terra. Nós somos o exército que matamos os nossos próprios soldados. E isso não é o evangelho de Cristo, porque o reino do adversário, ele é um reino hierarquicamente muito bem organizado. Ele tem todo um aparato. E tudo que os demônios fazem, os demônios inferiores, vão prestando conta aos superiores, até chegar ao príncipe desse século, que é Satanás. É um reino assim, incrível, segundo as palavras de Jesus, em Lucas capítulo de número 11.